E olha, esse sincericídio, como definiu o Silvio, do ministro da Defesa, pode custar caro para ele. De acordo com a coluna No Ponto da Oeste, essa fala de Múcio não pegou bem dentro do governo. Conforme a apuração do repórter Christian Costa, duas fontes do Itamaraty afirmaram que o ministro não precisaria ter mencionado a licitação vencida por Israel no evento para não parecer que o Planalto tem lado na guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Agora, Silvio, Piotr, não pareceu uma declaração despretensiosa do ministro, né? Certamente houve um cálculo, a intenção de mencionar, né? Não foi um acidente de percurso, né? Eu acho que ele já não tem mais paciência de ver um governo completamente incompetente, que faz parte, obviamente, está trabalhando na defesa, que é uma área completamente técnica. Os militares foram achincalhados por esse governo, inclusive, e ele, obviamente, ouve essa reclamação dos comandantes das três forças. O ministro Múcio é muito parecido com o Nelson Jobim, eles são de uma outra geração. Eles entendem o que é a política, às vezes você cede, mas você não constrói um país com esse ódio que tem o governo de todo mundo que fala mal dele ou que reclama dele. Não é da política, a política convive com a crítica, depois você vai para a eleição e tenta convencer seu eleitor. Esse Lula que está hoje no poder não é o Lula do primeiro mandato ou do segundo mandato, embora o segundo mandato estava entrando muito dinheiro do crescimento da China, superávites por muito crescimento brasileiro da balança comercial, e aí mostrou uma irrealidade. Aqui não ia se sustentar por muito tempo, tanto que a Dilma depois teve que sucumbir no governo. Mas o que a gente está vendo agora, ele faz ele cita um outro exemplo, diz que o Exército tem uma munição não usada e que a Alemanha queria comprar, porque custa muito caro manter essa munição não usada. Era um negócio bom. Também houve, por parte do ministro do Celso Amorim, que é assessor de assuntos internacionais do governo, do Palácio do Planalto, do presidente Lula, e a atuação do Celso Amorim ofusca o Itamaraty, que também não foi aprovada porque a Alemanha poderia ceder isso para a Ucrânia e depois a Ucrânia, obviamente, usaria contra os russos e os russos reclamariam. Bom, fato é que, tecnicamente, nada está sendo decidido nesse governo. E o que o Múcio está dizendo aqui é o seguinte: chega desse negócio, isso não é uma bagunça, isso aqui é um país. Eu tenho forças armadas que são obrigadas a defender o país, é o dever constitucional delas, mas vão fazer isso como? Se eu não consigo comprar blindados modernos que consigam permitir a esses soldados defender as fronteiras brasileiras. E fala também dos submarinos e tudo mais, da falta de empenho do governo em tudo isso. O que o Múcio está dizendo aqui, claramente, eu não aguento mais o governo. Ele fez isso de absoluta consciência e faz bem, porque homens públicos são comprometidos com a causa pública. É o que ele está fazendo aí. Augusto. Eu só acho o seguinte, né? A essa declaração devia seguir um pedido de demissão. Sim. O cara tem que sair. O que ele está fazendo lá? Agora, eu digo que ele não tem o direito de se surpreender, viu, Piotr? Porque o que esperar da política externa do Lula e do Celso Amorim? Desde 2002, eles escolhem o lado errado. Desde 2002, sempre. Ele fez mais, né? Eu vou acrescentar o que disse o Silvio, o que lembrou o Piotr, o seguinte: ele saiu do plenário da ONU para não assistir ao discurso do primeiro-ministro de Israel. Ele não disse nada sobre o ataque do Irã a Israel, que precedeu a resposta, né? Que foi a causa da resposta que Israel começou a dar. Israel, quando houve problemas no Brasil com a barragem, né, mandou especialistas aqui para ajudar. Agora, é na política externa que o PT não consegue esconder o que é. Esconder o que ele está do lado errado e do lado do que ele acha que é revolucionário e de esquerda. Ele está do lado da Venezuela, ele tá do lado do presidente da Colômbia, o Lula. Ele saiu com a escória da ONU para não ouvir o discurso do Netanyahu. E ele chama de genocídio. É genocida. Os atacados, e compara, ele chegou a dizer que foram 12 milhões os mortos, o dobro dos judeus mortos no Holocausto. Então é o seguinte, é uma besta, o Lula que não estudou nada, não leu nada, fica dando essas declarações e acredita no Celso Amorim.
Celso Amorim, já me referi a ele aqui suficientemente, não preciso falar mais nada. Eles servem como referência para mim. Eles defendem uma causa, eu vou para o outro lado, sem saber o que é. E estou certo. Agora, o nosso ministro poderia, sim, pedir demissão, tá? Porque ele está queimado lá. O Lula não tolera nenhum tipo de desavença. Ele só tolera escândalos do tipo do protagonizado pelo ministro dos Direitos Humanos. Isso aí tudo bem, assédio durante reunião, né, roubalheira, tudo mais. Falar dele, falar que discorda, não. Agora, Kautia, será que essa fala não revela também um desprezo do governo com as questões militares, estratégicas, com a defesa do país? Afinal de contas, é o governo colocando em segundo plano tudo isso e privilegiando a questão ideológica, ou seja, não escolhendo a empresa pelo custo-benefício ou por quem tem a melhor prestação de serviço, mas sim pela nacionalidade. Não mostra também que a defesa, o governo não tem qualquer preocupação com a nossa defesa, Kautia? Com certeza, porque todos os partidos de esquerda, não só no Brasil, mas no mundo também, olham para as Forças Armadas com uma hostilidade preconceita. Olham para as Forças Armadas de defesa como se fossem o inimigo da nação. Os discursos sobre, não somente de defesa externa, mas também de defesa da ordem pública. O discurso sobre vamos demilitarizar a polícia, né, a polícia militar, eles vêm da esquerda. Então, sempre que a esquerda chegou no poder, até no Brasil, por uma questão de dar culpa às Forças Armadas de serem responsáveis dos acontecimentos de 1964, etc. Então, por isso que governos de esquerda tendem a ser tendencialmente hostis, tendem a ser hostis às Forças Armadas. Na Argentina foi até pior do que isso, porque essa hostilidade chegou a um ponto que os cortes no orçamento da defesa das Forças Armadas argentinas durante os governos peronistas foram tamanhos que começaram a afundar submarinos na Argentina, vitimando os marinheiros que estavam dentro. Aqui no Brasil temos Forças Armadas sucateadas ou com projetos, muitas vezes, incompatíveis um com o outro, lembrando as compras das baterias antimísseis da Turquia, da Rússia, se não me engano, dos helicópteros russos também, que ficaram parados, inutilizáveis. Temos blindados muito velhos, temos Forças Armadas incapazes, nesse momento, de garantir de forma eficaz a segurança do país frente às ameaças potenciais que poderiam ocorrer na região ou no mundo. Em um contexto global, Brown, onde todos os principais países do mundo estão aumentando os seus gastos de defesa. Está todo mundo se rearmando, está todo mundo deixando suas Forças Armadas mais eficientes, mais na vanguarda. O mundo está mudando, temos uma nova Guerra Fria acontecendo e no Brasil temos essas picuinhas, essas brigas, né, entre o Itamaraty de um lado e as Forças Armadas do outro, que são impedidas simplesmente de cumprir um contrato, uma licitação que elas fizeram, respeitando todas as regras que o próprio TCU também considerou válidas, todas as leis, a legislação do caso, não podem cumprir o quanto foi prometido para a empresa vencedora, simplesmente por um veto político completamente insensado. O armamento israelense é o melhor em termos de qualidade, é o mais barato em termos de custo-oportunidade, tem transferência de tecnologia, ou seja, seria o estado da arte da artilharia móvel hoje no mundo. Não podemos comprar simplesmente porque, como disse o Múcio, alguém no Itamaraty ou fora do Itamaraty, como o Celso Amorim, não gosta do povo judeu, né? Não gosta dos judeus, né? Não falou nem os israelenses, né? Do povo judeu. Ou seja, é um antissemitismo enraizado até nas palavras, né?